sim. Bom, Andressa, aqui no terceiro vídeo, vamos dar continuidade um pouquinho ao que a gente estava falando antes, com relação a dentro de sala de aula. Você me dizia assim, eu estou pensando em usar os fones com cancelamento de ruído para poder manter minha concentração e manter uma linearidade na minha aula. Você já pensou na possibilidade de, quando você faz a sua apresentação pessoal com relação à tua formação acadêmica, quando você descreve como vai ser, vai funcionar a aula, né, desenvolvimento da aula e questão de provas e avaliações e tal, você incluir um, uma pequena explanação sobre autismo e depois se apresentar como autista? O que eu digo disso seria, talvez, né, como sugestão, você falar um pouquinho sobre autismo. Isso geraria uma quebra na expectativa dos alunos, porque eles diriam assim, poxa, eu estou num curso aqui, estou para aprender matemática com ela, e ela está me falando de autismo, o que que isso tem a ver? E no final disso você dizer, olha, eu estou no espectro e é por isso que eu estou falando, e aí chamá-los para colaboração dentro de sala de aula com a tua condição, né? E ao mesmo tempo está possibilitando que alguns deles que ainda não se auto-identificaram, mas que estejam no espectro, possam olhar para essas características que você está apresentando ali com um pouco mais de atenção, de cuidado. Isso mesmo num trabalho de letramento. Você acha que isso seria viável? Olha, Paulo, sim. Na verdade, essa semente ela já existe em mim, né? Porque quando em contato com colegas, né, eu já tive a oportunidade de conversar e de me revelar autista para alguns colegas e colegas que têm filhos e que a professora chamou, pediu para levar para uma avaliação, porque desconfiava que a criança estava no espectro e a pessoa um pouco sem informação, inclusive uma menina, né, um colega que tem uma menina, e ele meio perdido, mas é porque eu me vejo muito nela, eu, opa. Então, se Pé você de, se vê muito pé de nela, é manga bom não os dá dois irem. jaca, né? Exatamente. E aí eu pude falar um pouco, assim, e eu senti que a minha fala deixou ele, assim, pelo menos com um norte, né? De onde ir, como agir, o que procurar, né? E ao mesmo tempo acalmou, porque, quer queira, quer não, Paulo, a gente vira representatividade, né? A gente vira no momento, se a princípio ele estava sentindo medo e desespero, ou ter que levar a filha para um consulta, ao me ver ali dentro das minhas funcionalidades, eu senti que ele se acalmou mais, né? E isso é importante porque a maneira como os pais lidam com essa informação faz toda a diferença para a criança. E Sim. segundo, porque eu estou formando futuros professores, né? E eles têm que estar preparados para, no momento de entrar na sala de aula, lidar com as adversidades que vão surgir, né? Então, tem criança autista, tem criança com TOD, tem criança com outros transtornos. E eles têm que saber lidar, né? E por mais que a universidade não forme completamente, muita coisa você aprende na prática, o quanto mais informações eles tiverem ali dentro da universidade, melhor para eles e melhor para os alunos que eles terão, né? Porque, por exemplo, se eu tivesse tido uma professora que tivesse chamado a atenção do meu pai, né? Com relação a algum comportamento meu que era um pouco distante das outras crianças. Que diferença isso não teria feito, não é verdade? Então, sim, eu já pensei nisso, não para esse semestre, porque, como foi mencionado aqui mais de uma vez, meu diagnóstico é muito recente, né? Eu ainda estou.
me empoderando, né? Para poder falar mais abertamente e colhendo informações, para não passar informações de modo errado, também é muito importante. Mas, sim, eu sinto em mim essa vontade de que a informação seja difundida, né? A informação seja difundida, porque é um ressentimento, eu acho que muitos gnósticos já na fase adulta, é, poxa, por que que isso não foi visto lá atrás, né? Ou difundida, né? E isso tem que ser em todos os âmbitos. Eu, como profissional, dentro da- do seu cotidiano de trabalho, ele tem que estar preparado para isso. Aham. Na outra entrevista, se eu não tenho dúvidas de que eu sou capaz de exercer minha profissão, sabe? Eu não tenho dúvidas de que eu sou uma boa professora. Só que muitas vezes as dificuldades que eu encontro por conta das. Não é, aí eu me dou conta, não é que eu não seja capaz, talvez eu só não esteja num ambiente adequado, né? E aí é uma coisa que a gente até comentou anteriormente, fornecidas as melhores adequações para que eu me desenvolva plenamente, né? E sim, eu ter uma compreensão maior por parte dos alunos, que eles precisam ter alguns cuidados com a. Isso vai me trazer um, 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 um ambiente muito mais tranquilo, Uhum. né? E também, por exemplo, naqueles momentos mesmos, possam perceber isso, né? E ter uma empatia maior. Porque, no fundo, Paulo, o que resume tudo que a gente fala aqui sobre a adequação, ela vem do sentimento de empatia. Mise aquela dificuldade dele, não é verdade? Uhum. Realmente, a coisa tem que passar por aí, pela empatia, né? Pela compreensão do outro. Né? Achei uma coisa muito bonita, inclusive ficou como uma frase ah, assim de reflexão da Gisela Fada na entrevista dela, em que ela dizia: a cura da alma passa pela conexão com o outro. Achei isso muito interessante. Né? Ah, aliás, todos os nossos colegas que têm falado aqui nessas entrevistas, as ponderações deles têm sido muito importantes e nos deixam assim refletindo sobre elas por muito tempo, né? Porque fazem muito sentido. Todo letramento é importante, dizia o Flávio, né? A, a Gabi que nos disse que o empoderamento e a autodefesa são a base de um ambiente seguro. Então a gente tem muita coisa para, assim, muita estrada para caminhar ainda. E vai passar exatamente por esse trabalho de conscientização, né? É lógico que não se pode exigir que todo autista diagnosticado tenha a coragem, se sinta à vontade para abrir o seu laudo para as pessoas. Não é abrir o laudo, mas revelar sua condição, né? Diferente de outras deficiências que você não pode esconder, o Sim. autismo, e muitas vezes a gente consegue esconder e torná-lo invisível, né? Ele deixa de ser invisível quando as crises nos tomam de chofre e nos, né, avassalam, e aí a coisa é incontrolável. Mas Arrebata. no normal a gente até que funciona relativamente bem, né? E passa despercebido. Foi uma vida inteira de invisibilidade, né? E agora a gente começa a se mostrar. Aquele receio que você Sim. falava na última entrevista, de em algum momento
a se posicionar como alguém no espectro para a universidade enquanto teu empregador e a solicitar, porque não é exigir, mas é solicitar adequações para tornar o ambiente mais seguro para você, mais favorável para você, ela ainda persiste? Persiste, Paulo, porque na verdade é assim, como eu não tenho a estabilidade, é, e que é a realidade da maioria das pessoas, né? Eu tenho receio de, a partir do momento que eu fizer muitas solicitações, será que isso não vai ser mal visto? Será se as pessoas não vão pensar, Andressa é um problema, tem que ter muito cuidado para lidar com ela? E, de repente, vir a decisão de encerrar meu contrato, né? Então, assim, é um medo real, sabe? Eu acho que e não é infundado, né? A gente, infelizmente, ele não é infundado. E aí é por esta razão que eu tenho procurado resolver tudo no diálogo, né? Sem precisar chegar ao ponto de ser uma exigência, né? Graças a Deus, assim, até o momento eu tenho tido boas respostas, né? Até porque eu tenho bons relacionamentos com as pessoas com as quais eu trabalho. Acho que meu trabalho fala por si só também, né? Isso gera um certo respeito. Mas esse medo ele é real. Existe, por exemplo, em mim existia o medo, e existe, na verdade, ele não passou, de usar o meu laudo em concurso público, né? E ser encarada como só conseguiu porque tinha um laudo, né? De ter minha capacidade posta em xeque, né? Só que eu percebo que isso está sendo tratado em terapia, que é uma visão preconceituosa minha mesmo, Faz sentido. comigo mesma, nem com o outro, Uhum. né? É um capacitismo comigo mesmo, né? E assim, a gente não se molda do dia para a noite, né? Eu não me descobri autista 3 meses atrás, isso já vem de muito tempo, mas a enxurrada de informações falsas, a enxurrada de visões preconceituosas, os estereótipos impostos pela sociedade, isso vai levar um pouquinho mais de tempo para que eu mesma me aceite, porque é um pouco tabu falar isso aqui, mas a verdade é essa, é que muito autista tem dificuldade em se aceitar. Então, se ele mesmo não se aceita, como que ele vai exigir algo de alguém? Exigir não, né? Solicitar algo de alguém, em especial do seu empregador, se ele mesmo não se aceita. E tem outra questão que passa aqui, né? Que aí é muito importante, fica como uma sugestão para todo mundo que está no mercado de trabalho. Gente, para você solicitar algo que vai ser uma melhoria no seu trabalho, né, na sua função trabalhista, você precisa se conhecer. Como é que eu vou saber que eu preciso de um dia de descanso no meio da semana para recuperar minhas energias se eu não me conheço? Como é que eu vou saber que eu preciso usar o fone de ouvido se eu não percebo que os ruídos me atrapalham, né? Então, como ainda é um diagnóstico bem recente, eu ainda estou nesse processo de autoaceitação. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu acho que isso acontece com quase todo mundo. Não vou dizer todo mundo para não correr o risco de pecar, né? Mas com quase todo mundo. Estou no processo de autoconhecimento, embora eu acho que eu evolui relativamente rápido nesse processo de autoconhecimento, né? E estou no processo de empoderamento, né? Eu já falo para as pessoas, assim, eu jogo a informação, mas não me aprofundo, né? Mas fica assim, Paulo, esse medo, porque esse processo ele é meu,
né? Infelizmente, eu não tenho como fazer todo mundo ao meu redor fazer esse mesmo processo, né? De se fazer a ruptura dessa visão capacitista que a gente tem com o autismo, né? Porque se eu pudesse fazer isso, seria maravilhoso e muita coisa seria muito mais fácil, mas eu não posso. Então, ao passo que eu estou des- desconstruindo nas minhas visões, o meu colega pode não estar nesse mesmo patamar. E aí, como é que ele vai reagir se eu chegar, olha, eu preciso que vocês tente o máximo possível manter meus horários? A primeira pensamento que vai vir, poxa, que pessoa chata, né? Que pessoa complicada de lidar. Ah, agora toda vez vou ter que lidar com isso. É melhor a gente chamar outra pessoa para trabalhar, né? É assim que essa possibilidade de solicitações chega em mim, Andressa. Eu sei que não é justo, não é correto, né? Mas infelizmente é assim que eu me sinto. É uma situação complicada, né? Porque você tem que contar com o outro, né? Com o entendimento e com a empatia do outro. E isso é sempre uma incógnita, né? E isso em todos os âmbitos. Mesmo quando você presta um concurso, que você entra como PCD, ainda assim você tem que derrubar as barreiras que são colocadas de resistência para essa mudança, né? Principalmente isso tem ocorrido no meio acadêmico, né? O Guilherme da Associação Nacional para a Inclusão da Pessoa Autista, ele tem lutado muito com relação a isso, dentro das universidades, né? Nessas adequações, nessa escuta do outro. E, e as dificuldades têm sido enormes, né? E isso falando-se em corpo docente. Agora, quando se olha para o corpo docente, isso tende a aumentar muito, porque você está contratando, você está tendo ali um profissional do qual você espera uma determinada resposta. E se ele não pode te dar aquela resposta, você entra diretamente no capacitismo, achando que ele é incapaz. Quando a grande realidade que deveria ficar, e é isso que a gente quer, que esse ciclo de palestras deixe claro para todo mundo, é que o autismo não é apenas prejuízo, que o autista, tendo um ambiente seguro, um ambiente adequado às necessidades dele, ele pode entregar o seu melhor, né? E ser um profissional de extrema competência, porque o autista ele é extremamente focado e é um cérebro especializado, né? Mas para você conseguir acessar e conseguir ter esse retorno do autista, você precisa oferecer algo, e esse algo é um ambiente seguro. A, a nossa conversa ela foi extremamente proveitosa. Eu acho que, sim, a gente deveria retomá-la em outro momento, não dentro desse projeto, que é muito específico falando de história do trabalho, mas eu acho que é muito enriquecedor conversar contigo, justamente porque você está nesse período de descoberta de quem você realmente é, de como você realmente funciona, e tem muitos pontos que a gente pode ir abrindo e esclarecendo, sabe? E esse esclarecimento não é unicamente para você ou para mim, mas é principalmente para quem nos escuta. Então, eu queria já te convidar para que, posteriormente, a gente faça uma outra série de vídeos conversando a respeito das questões práticas, das questões diárias, de como são as coisas mínimas na tua vida, na minha vida, e na vida de outros como nós, de como nós lidamos com isso e como nós precisamos ser olhados, ser aceitos e ser acolhidos, né? Eu acho que a gente tem muito a enriquecer, Andressa, né? Ah, por enquanto, eu acho que nós atendemos a ideia do projeto, do tema do projeto, né? E essa entrevista ela fica com aquele gostinho de quero mais, né? De quero saber mais, de quero conhecer mais. E a gente vai deixar as pessoas com essa sensação, né? Com essa expectativa,
E posteriormente, se você aceitar, a gente vai voltar a conversar em um outro ciclo de entrevistas baseado nisso, entendeu? Num aprofundamento por dentro do autismo, sob a ótica e a vivência dos próprios autistas. O que te parece isso? Sim. Eu acho que é uma excelente ideia, Paulo. Eu sinto o maior prazer em poder colaborar e conte comigo, né? Eu queria só finalizar a minha fala aqui, né, para esse projeto, para essa entrevista. É, posso? Sim, por Pode. favor, a palavra é toda tua. Pronto. Porque tem uma mensagem que eu gosto muito de repassar ela, né, que é o quanto nós somos, nossa geração, ela é privilegiada, né? Nós somos a primeira geração que está tendo acesso a informações mais amplamente sobre o autismo. Tanto é que nós estamos tendo a oportunidade de ser diagnosticados e tratados, né? Não é um caminho fácil, né? Não é um caminho florido, como muitos pensam, né? É um caminho doloroso, é um caminho árduo. Não tem nada mais doloroso do que se conhecer, Uhum. né? Mas nós devemos isso a nós mesmos e em respeito a todas as outras gerações que não puderam ser tratadas. Todas as outras gerações que não puderam receber um diagnóstico, que foram taxadas de loucos, foram internadas em manicômios, né? Ou que mesmo tiraram a própria vida porque chegaram ao ápice da dor, né? Então, nós devemos sim, e é por isso que eu luto todos os dias contra o meu próprio preconceito, contra o meu próprio, os meus próprios limites, porque eu devo isso a todas as outras gerações, né? E eu quero que, de alguma forma, contribuir para que mais pessoas tenham acesso, para que mais pessoas se coloquem no mercado de trabalho, para que mais pessoas consigam chegar aos seus empregadores, se conhecendo e levando quais são as suas necessidades, para que haja um diálogo entre o empregador e o empregado, para que eles possam ali em comunhão, né, chegar num acordo das melhores condições para que o seu funcionário, o seu colaborador autista possa se desenvolver. E eu falei, né, anteriormente, em geral, o autista, ele trabalha com hiperfoco, né? Então, se você oferece condições para que ele se desenvolva, ele vai entregar o melhor que ele tem a oferecer, não tenho dúvida disso. Só que para que isso aconteça, as duas partes, elas precisam romper toda uma estrutura que nós temos socialmente a respeito do autismo, que é pré-concebida, que é baseada em estudos arcaicos, em estudos ultrapassados. Então, nós temos que estar dispostos a estudar mais, a conhecer mais, a ouvir pessoas que se especializaram nisso. Eu tenho a sorte de ter procurado profissionais que de alguma forma estavam capacitados, que fizeram formação em atendimento à pessoa autista. Então, quanto mais nós falarmos sobre isso, quanto mais nós levarmos essa informação, não só no mercado de trabalho, mas no ponto de vista da vida pessoal das pessoas, mas nós vamos ter aí autistas, tanto faz recém-diagnosticados ou não, desenvolvendo suas habilidades e entregando à sociedade aquilo que eles têm de melhor, assim como qualquer outra pessoa. E isso vai fazer as diferenças que são nos colocadas hoje em dia diminuírem, né? Não é um privilégio, gente, né? Eu não estou indo, eu não quero buscar no meu trabalho um privilégio. Eu só quero ter a mesma condição de exercer o meu trabalho que as outras pessoas têm. E assim eu encerro minha fala com vocês. Maravilhoso.
Não há nada a acrescentar. E, Andressa, eu só tenho que te agradecer pela tua boa vontade, tua disponibilidade. Ah, você gravou duas entrevistas, né? Então, teu tempo foi entregue a esse projeto e eu espero, sim, te ver em breve e a gente seguir nessa conversa e nesse letramento acerca do autismo. Muito obrigado, de verdade. Tá? Você está aprendendo, você está se conhecendo com muita coragem, com muita veracidade no que você está fazendo. E isso exige coragem, sabe? Isso exige determinação, isso exige vontade. E a frase que você deixou quando você disse que nós devemos essa busca pelo autoconhecimento enquanto autistas, em respeito às gerações anteriores que não tiveram a possibilidade que nós estamos tendo de termos a informação adequada, eu acho que diz tudo o que deveria ter sido dito, né? Porque muitos de nós perderam a vida literalmente, né? Atiraram ah, pelo desespero de não saberem quem são. E muitos outros, como você bem citou, foram internados como loucos, né? Como desajustados sociais, sendo que se tivessem tido a oportunidade que nós estamos tendo agora, teriam sido outras pessoas e teriam contribuído com a sociedade de uma forma muito produtiva. Te agradeço imensamente pela tua paciência, tá? Conosco, com a nossa inabilidade, com o aplicativo e assim, com a tua generosidade em ter entregue a tua história para nós de uma forma verdadeira. Muito obrigado, querido. Uhum. Você tenha um excelente final de semana. Agradeço pela oportunidade.